Oi, crianças, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Espero também que estejam mantendo o distanciamento, evitando aglomeração, usando álcool gel, usando a máscara, lavando as mãos. Neste momento de pandemia, isso é muito importante. Precisamos nos cuidar para cuidar das pessoas que amamos, não é mesmo? E hoje nós estamos trazendo um vídeo muito interessante, muito importante. Afinal, tudo que Jesus nos trouxe é de suma importância para a nossa evolução. E qual será o nosso tema de hoje? Mas antes de darmos início ao tema, é muito importante fazermos a nossa prece. Eu só quero saber quem é que vai fazer a prece para a gente hoje. É você, Pedrinho? Você faz? Não? Nossa, mas a prece é muito importante, hein? Não esqueça disso, Pedrinho. Ah, já sei. Eu vou pedir para o Lucas e o Rafa fazerem a prece. Vocês fazem? Ah, vocês vão fazer a prece? Que legal! Então, logo após a prece do Lucas e do Rafa, nós damos sequência ao tema de hoje, ok? Um beijo no coração de todos. Fiquem com Deus. Que está no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o nosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Por nós cada dia temos por nossas ofensas, e nos tem ferido. Não me deixe que a tentação, mas levamos do mal. Amém. Oi, evangelizandos, tudo bem com vocês? Bem, o tema da nossa aula de hoje é referente a uma palavra muito pequena, mas com um poder enorme. Isso mesmo, é a fé. Hoje nós vamos falar do poder da nossa fé. Eu gostaria que vocês prestassem atenção nessas imagens que estão aparecendo agora no seu vídeo. Isso, essa primeira imagem, que vocês podem perceber, é Jesus conversando com um soldado, não é mesmo? E na segunda imagem, este mesmo soldado recebendo o seu servo com muita alegria. Diante disso, vou contar para vocês uma história. Essa história fala da cura do servo do centurião. Isso mesmo. Jesus, naquela época em que ele andava pelo mundo em suas pregações, ele passava pela cidade de Cafarnaum. Quando este centurião ficou sabendo que Jesus estava por perto, ele pediu então que algumas pessoas, alguns judeus, fossem ter com Jesus e pedir para que ele curasse o seu servo que estava muito doente. E esse servo era muito, mas muito querido desse centurião, que seria este líder do exército romano. E aí, Jesus então foi até o encontro do centurião para curar o servo, né? Foi quando o centurião chegou para ele e falou assim: Senhor, eu não sou digno que entres em minha casa, mas com apenas umas palavras suas, sei que poderá curar o meu servo, porque eu também sou uma autoridade. E quando eu chego para um soldado meu e falo com ele que para ele ir ou para ele vir, ele vai e vem. Quando eu falo para o meu servo para que faça isso, ele faz. Então ele pediu para que Jesus, com a autoridade espiritual que ele tinha, que com apenas uma palavra, ele curasse o seu servo. E assim Jesus o fez. E ele ficou muito agradecido. E Jesus então disse: eu nunca vi em toda Israel alguém que tivesse tamanha fé. Gostaram da história? Espero que sim, crianças. Um grande abraço e até a próxima. Tchau! Estava aqui tentando fazer esse monte se mover, mas não consegui. Não tem aquela passagem que Jesus falou? Se nós tivéssemos fé do tamanho de um grão de mostarda, a gente falaria para o monte, para ele se deslocar de um lugar para outro, e ele se deslocaria? Será que Jesus estava falando realmente da gente conseguir mover um monte?
Mas antes disso, antes da gente pensar nessa questão, nós precisamos pensar na questão da fé, que era o que Jesus queria falar realmente. O que é fé? Fé é algo que a gente tem dentro de nós, que a gente acredita em algo, em alguém, em alguma coisa, em nós mesmos, que a gente tem muita convicção de que aquela coisa ela vai acontecer, que aquela experiência que nós estamos esperando vai se realizar. Então Jesus disse que se nós tivéssemos fé, todas as nossas questões elas se realizariam. Jesus estava falando da fé no mais alto, na fé em Deus, na fé nas coisas boas. Então, por que será que ele falou de um monte? Ele deu apenas um exemplo, não é mesmo? Se a gente quiser que esse monte, no meu caso aqui é um monte de papel, se eu tiver fé, será que ele vai se mover? Mas para que ele se moveria? Qual o sentido disso? Né? Para que Jesus ia querer que um monte saísse de um lugar para outro e se movesse? Ele estava apenas dando um exemplo, fazendo com que nós possamos pensar nas nossas questões, em tudo que nós acreditamos, nas situações que nós botamos fé. Então vamos pensar esse monte como sendo as nossas questões individuais, os nossos problemas, as nossas dificuldades, tudo aquilo que nós queremos realizar na nossa vida. Então se a gente pensar que esse monte ele deve se movimentar, né? A nossa vida deve se movimentar, deve crescer, deve se desenvolver, basta que nós tenhamos fé. Ou seja, que nós acreditemos que nós vamos conseguir movimentar todas essas questões. Mas elas não se movimentam sozinhas. É preciso de uma ajuda. É preciso de uma força. E aí a gente vai pensar na força como sendo nós mesmos direcionando a nossa vida, fazendo com que todas essas questões elas se movimentem. Elas se coloquem no seu lugar, algumas saiam, outras entrem. Então a gente vai pensar nisso. Só que sozinhos também nós não conseguimos, né? Então a gente vai pensar numa ajuda, que são na verdade várias ajudas, mas uma ajuda que Deus nos dá. Então Deus conduz as nossas vidas e Ele ajuda para que nós possamos movimentar todas essas questões das nossas vidas. E aí, às vezes a gente está com alguma questão, por exemplo, lá na escola de vocês. Às vezes vocês estão com dificuldade numa prova, numa matéria, e precisam tirar nota boa. Então vocês têm fé que a nota que vocês vão tirar é uma nota boa. Mas apenas ter fé, apenas acreditar, apenas pedir a Deus, será que vai se realizar isso que vocês estão querendo? Então vocês precisam primeiro se esforçar. Então vocês vão se esforçando, vão estudando, vão fazendo todo o movimento para que aquela situação se realize. E aí vamos pensar nesse canudinho como sendo uma ajuda de Deus. Então Deus ele nos dá inteligência, nos dá vontade, nos dá o nosso corpo. E aí, diante de tudo isso, nós botamos isso tudo para funcionar. E aí vamos pensar. Então nós estamos com esse tipo de problema, e aí vem a ajuda de Deus, que é transformada pelas nossas ações, e aí a gente consegue mover um pouco. Então a gente soluciona algumas questões com essa nossa boa vontade. E aí a gente pensa em outra questão. Às vezes tem alguém da nossa família que está precisando de uma ajuda, e aí a gente pode pensar que ele tem o seu próprio montinho também para resolver. Mas nós podemos auxiliar essa pessoa. Então Deus nos dá a capacidade de auxiliar, a gente acredita nisso, a gente acredita que a pessoa ela pode melhorar e a gente auxilia. E aí a gente move mais um pouquinho, porque quando nós movemos um monte da outra pessoa, auxiliando a outra pessoa, o nosso monte também ele vai se movendo. E assim são várias questões da nossa vida que a gente deve se esforçar. Então a fé aqui é uma fé raciocinada. A gente vê que essa fé ela tem poder
mas ela só se manifesta, essas coisas só se realizam se a gente cooperar com a vontade de Deus, com tudo que Ele nos dá. Então Ele nos dá um tanto de talentos que a gente deve fazer, a gente deve desenvolver e colocar em prática para que todas as nossas questões elas possam se movimentar e chegar no seu devido lugar. E aí a gente vai resolvendo, né? Aos pouquinhos, algumas são mais difíceis, algumas a gente acha que estão mais bagunçadas, mas aos poucos a gente vai juntando e transformando o nosso monte. Esse monte que Jesus nos ensinou a transformar, que é a nossa vida. Então, vamos pensar um pouco aí na nossa questão da fé. Que fé que é essa que nós estamos tendo? E que atitudes são essas que nós estamos tendo? Olá, crianças! Eu sou a tia Dani e na aula de hoje podemos compreender que se temos fé que algo vai acontecer, quase que uma esperança. Fé é uma certeza. Fé significa acreditar, mas também significa agir de acordo com aquilo que acreditamos. Um exemplo, eu acredito que algo é possível com muita força. Aí eu também tenho que agir de acordo com aquilo que eu estou buscando, porque aí vai acontecer. Jesus nos disse que vós sois deuses, que podeis fazer tudo o que faço e muito mais. Crianças, vocês ouviram? E muito mais. Nós trazemos esse potencial em nosso espírito, do nosso ser, que somos capazes de transportar nossas montanhas simbólicas. Então, que possamos acreditar mais em nós e em Deus, que tudo ocorre de acordo com a vontade do Pai. Então vamos encerrar nossa aula de hoje com a nossa prece, crianças. Vamos todos fechar os olhos e levar o pensamento ao mais alto, agradecendo a Deus pelo dia, agradecendo pela família, por tudo de bom que temos recebido, pedindo sempre um amparo, a proteção e que não percamos nunca a nossa fé, que tenhamos em nosso coração a força necessária para conquistar os nossos desejos e os nossos sonhos. Que nosso Mestre Jesus esteja sempre conosco, nos intuindo, nos amparando, hoje e por todo sempre. Que assim seja. Até a próxima aula, crianças. Um grande beijo. Tchau.